Menos de 1% do comércio internacional brasileiro é feito por embarcações nacionais. Este é o resultado da desnacionalização dos armadores brasileiros nos anos 90, algo que é proibido em países como os Estados Unidos, Inglaterra, Japão ou China. A construção naval, contratada pela Petrobras, por exemplo, ainda não conseguiu fortalecer o setor da maneira como um país da dimensão do Brasil precisaria. Nós vamos conversar sobre a Marinha Mercante e a reforma portuária brasileira com o nosso convidado, o advogado Oswaldo Agrippino de Castro, professor na Universidade do Vale do Itajaí, em Santa Catarina. Oswaldo, prazer em recebê-lo aqui em nossos estúdios. Obrigado por ter aceitado esse nosso convite. Lendo os seus artigos, que estão disponíveis na internet, eu, pelo menos, fiquei aterrorizado, né? A gente poderia chamar o que está acontecendo hoje na Marinha Mercante brasileira de uma aberração? Seria uma aberração do ponto de vista de falta de uma política pública de Estado de longo prazo, e como você colocou, que é necessária para um país que é a sexta economia do mundo, e que, infelizmente, nós estamos numa posição muito ruim, em termos de termos uma frota própria ou então uma estratégia para que tivéssemos uma menor vulnerabilidade no nosso comércio internacional. Vamos dar alguns exemplos, porque esse assunto não é um assunto que normalmente as pessoas acompanham com regularidade, né? A não ser quando há algum escândalo, como recentemente nessa Operação Porto Seguro, em que a direção lá da agência regulatória foi demitida por conta de corrupção. Mas, por exemplo, o Brasil tem algum porta-tanques aqui de longa distância? Nós não temos um navio porta-contêineres de bandeira brasileira, por exemplo, floreando no comércio internacional, no tráfego marítimo internacional. Como é que isso é possível para um país que está aí entre sexto, sétimo lugar na economia mundial? Infelizmente, nós já temos as ferramentas, temos um marco regulatório com a criação da Lei 10.233, que criou a ANTAC e o CONIT, para que nós tenhamos uma política pública para construirmos essa Marinha Mercante brasileira. As pessoas não estão familiarizadas com esses termos. O que é ANTAC e o que é CONIT? A ANTAC é a Agência Nacional de Transporte Aquaviário, criada no bojo da reforma do Estado, a partir de 95, foram criadas várias agências, e ela que tem a competência para fazer a política pública do desenvolvimento da Marinha Mercante brasileira e também da atividade portuária. E o CONIT também foi criado pela mesma lei, é um órgão de assessoramento à Presidência da República, composto por vários ministros que têm ingerência no setor de transportes e portos e de logística, como ministro do Transporte, ministro do Planejamento, Fazenda, enfim, todos os principais órgãos intervenientes, para que se faça a política pública de Estado, para que nós tenhamos uma frota à altura da nossa economia. Agora, Oswaldo, vamos explicar para o telespectador o que significa, em termos práticos, não ter esses porta-contêineres em termos da nossa balança de serviços, quer dizer, a balança de pagamentos. Eu vou te dar um exemplo. Ano passado, o Brasil pagou os usuários do serviço de frete marítimo, mais de 5 bilhões de dólares em serviços de frete. Isso foi em 2012 ou 2011? 2011. Mais de 5 bilhões. Né? Grande parte da Petrobras. A Petrobras ela tem, por exemplo, o monopólio da exploração e do transporte do petróleo e dos seus derivados. Eu vou te dar um exemplo do que significa termos uma frota própria. Há muitos anos atrás, um navio da Petrobras, da antiga Fronap, onde eu trabalhei como piloto, ele entrou em greve no porto no exterior, no Golfo Pérsico, com 250 mil toneladas de óleo, de petróleo para serem trazidos no Brasil. Como a Petrobras tem... esperando esse petróleo todo, esperando. O que a Petrobras do petróleo? Fez? A Petrobras mandou outra tripulação. Então, como os armadores internacionais que prestam esse serviço, hoje quase 70%, está em paraísos fiscais e paraísos que têm menos encargos trabalhistas, como Libéria, Panamá, Ilhas Marshall, enfim, eu chamo de paraísos fiscais, esses armadores, quando tiver um fluxo ou um mercado mais atrativo, eles podem simplesmente recusarem frete para o Brasil. Ou seja, o que você está dizendo aí, numa linguagem mais popular, seria
que nós estamos nas mãos, o comércio internacional brasileiro, de produtos como, por exemplo, petróleo, gasolina, que o Brasil está importando muito, etanol, que o Brasil é um grande produtor, mas está importando muito também. Carga geral, equipamentos. Soja, material médico, soja, nós estamos nas mãos desses armadores internacionais. Petrobras talvez menos, mas o importador e exportador dessas outras commodities está totalmente na mão desses armadores e que, por sua vez, no Brasil não tem uma regulação eficiente no que se refere aos fretes. E como é que é possível o Brasil, quer dizer, num setor tão estratégico, isso é uma tão política crucial? de Estado. Eu tenho defendido uma espécie de PAC da cabotagem e PAC no longo curso. O que seria isso? O Brasil identificar quais são os principais fluxos de comércio internacional marítimo, por exemplo, minério de ferro, né, de tubarão para o Japão e para a China. E fazer uma política pública dizendo o seguinte: daqui a 10, 15 anos nós temos que ter 30% ou 40% desse tráfego em navios de bandeira brasileira ou até num registro especial no exterior, mas com proprietários brasileiros. Além disso, o Congresso Nacional, através da sua Comissão de Infraestrutura, principalmente o Senado, deveria fiscalizar mais a implementação, o desenvolvimento de um marco regulatório e, além disso, deveria ter uma coordenação maior entre esses órgãos intervenientes. A presidente Dilma Rousseff recentemente fez o lançamento de uma nova medida provisória, alegando, inclusive, que era a nova abertura dos portos brasileiros às nações amigas, né? Remontando aí a 1808. Você vê alguma coisa de errado nessa política que estão tentando implementar para o setor? Do ponto de vista de E agora a gente está falando de reforma portuária. A reforma também, né? portuária que foi editada no final do ano passado, em 2012, MP 595, e através de 2 decretos, o 7680, que cria a Comissão Nacional de Praticagem, e o 7681, Comissão Nacional dos Portos. A MP já teve mais de 640 emendas parlamentares. Isso significa que haverá muita discussão, mas o problema é que a MP, por exemplo, ela de certa forma não tratou com muito prestígio a agência reguladora ANTAQ. Quando ela, por exemplo, transfere a agência reguladora que está dentro do Ministério do Transporte para a Secretaria Especial de Portos. Agora, uma agência reguladora, por princípio, não tem que ser um organismo independente e autônomo? Com certeza, ele precisa ter independência e autonomia, porque senão ele passa a ser simplesmente um órgão do ministério ao qual ele faz parte. Então, na prática, essa medida acaba com a agência reguladora, passa a ser um departamento, uma secretaria, mas não uma agência reguladora, né? Eu acho que o Congresso Nacional, ele, nesse caso, deverá fazer os ajustes para que, primeiro, o CAP, que é o Conselho da Autoridade Portuária, que é um órgão extremamente relevante para a gestão portuária, passe, volte a ser deliberativo, as competências precisam estar explicitadas, como havia na Lei 8.630, que é uma lei dos portos, do ponto de vista conceitual muito boa, que estava começando a ser implementada. Mas que, infelizmente, o governo federal, na tentativa de resolver os problemas de investimentos que foram, de certa forma, obstruídos no setor com o decreto 6620/2008, que fez a diferença entre carga pop e carga de terceiro, decreto da Secretaria de Portos, que poderia não ter existido se a agência lá atrás fizesse regulado isso, porque a omissão da ANTAQ, que foi criada em 2001, em regulamentar essa questão da carga própria e carga de terceiro, não fazendo isso, fez com que o Executivo, através da CEP, fizesse isso por decreto. Isso poderia muito bem ter sido feito através de resolução. Agora, saindo um pouco dessas questões muito mais técnicas, e desse detalhamento, vamos avançar um pouquinho para entender outras coisas, o estado da situação atual desse setor, levando em conta, inclusive, o histórico nosso como país, que já foi um dos maiores fabricantes de navios no mundo. Era o Brasil e o Japão, nos anos 70, se eu não me engano. E a Coreia não era nada. Vieram aqui ver o que estava sendo feito, o plano de construção naval,
e implantaram o modelo deles e passaram o Brasil. Hoje o Brasil está também alugando embarcações coreanas. Com certeza. De Singapura, da China, do Japão. Navios, e a maior parte das encomendas dos estaleiros, elas são para a indústria do petróleo e do gás. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Se chegarem essas embarcações internacionais e quiserem fazer, por exemplo, navegação de cabotagem, né? Navegação de cabotagem é aquela só no litoral, né? Isso, entre portos nacionais. Você, por exemplo, mora em você mora no Itajaí, mas está sempre em Florianópolis, mas está em o porto lá em Itajaí. Isso. Aí o barco que sai de Itajaí para Santos, que sai do Santos para Maranhão. Suape, em Pernambuco. Essa navegação é a cabotagem, quer dizer, está no litoral. Ela hoje aqui no Brasil é praticamente feita por bandeiras estrangeiras também? Não, para operar na cabotagem brasileira é preciso que a empresa seja brasileira. Uhum. Isso é uma reserva de mercado, acho que nesse ponto está correto. Isso é feito nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos o protecionismo, porque isso é uma questão estratégica, né? É tão grande que a cabotagem norte-americana ela precisa ser feita por navios de bandeira norte-americana construído nos Estados Unidos e com tripulação norte-americana. Lá é exigência. Nos Estados Unidos. De novo, então, tem que ser construído lá, a tripulação tem que ser de lá e a empresa tem que ser de lá. E aqui no Brasil? Aqui no Brasil, a empresa tem que ser brasileira. Se não tiver navios, ela pode importar, pode ser construída. E a tripulação tem um percentual que precisa ser de tripulantes brasileiros. Qual é o percentual? Comandante, chefe de máquinas. Então, a maior parte pode ser estrangeira. Agora nos sindicatos, porque estão querendo uma flexibilização na resolução que regulamenta isso, para que haja uma abertura maior, né, ao mercado de trabalho, justamente porque... Abertura para os estrangeiros. Para os tripulantes estrangeiros poderem tripular navios no Brasil. Isso convém ao Brasil, na sua opinião? A rigor, o correto deveria ter a demanda, né, que é do mercado atendida pelas escolas de formação de oficiais e de tripulantes. E o Brasil tem condições de atender essa demanda? O Brasil não tem, no curto prazo, não tem condição de atender essa demanda. Não tem gente suficiente. Não tem gente suficiente, porque também há uma questão muito grande, que é uma evasão grande dos tripulantes brasileiros que se formam nessas escolas, né? Eu viajei 4 anos, né, no longo curso, como oficial de náutica, e quando eu voltei do Japão, um comandante cujo primeiro filho tinha nascido no Rio de Janeiro não pôde receber o seu filho em Santos porque a esposa, né, não levou a certidão de nascimento, porque o guarda não deixou. Ou seja... Então não há uma cultura de marinha mercante ainda... de valorização para valorizar tanto o tripulante, para que ele continue no mar, os departamentos de RH, e o pior, nós não temos armadores brasileiros. Então, o tripulante é muito qualificado, se ele puder ganhar menos em terra, ele não vai ficar distante da família no mar. Então, isso, de certa forma, também inibe, né, o desenvolvimento de uma marinha mercante. Assim, para ficar bem claro para o telespectador, né, quando você fala em armadores brasileiros, que nós não temos, você está se referindo às fábricas, né, às indústrias que fabricam armadores é o que opera o navio, o construtor naval é o estaleiro. Agora, hoje, com esse processo de recuperação dos construtores e também estimulando novos armadores aqui no Brasil, qual é a nossa situação hoje, já pensando no longo curso, diferente da cabotagem, né? Cabotagem litoral e longo curso internacional. No longo curso nós temos hoje, como eu já disse, não tem um navio de bandeira brasileira no longo curso, né? Nós somando a tonelagem de porte bruto na cabotagem com a de longo curso, nós temos em torno de 2 milhões e 900 milhões de toneladas de porte bruto, é muito pouco para o que o Brasil precisa. Nós precisamos ter uma política que faça com que haja uma redução dos encargos sociais e tributários na construção de navios no Brasil. O Brasil tem uma carga tributária grande, construir navio do Brasil é caro. Precisamos ter uma política de maior sinergia na cadeia da indústria naval, né, desoneração tributária, a Receita Federal que faz o desembaraço aduaneiro de peças que são utilizadas nesses navios. Existem muitos problemas relacionados a esse desembaraço aduaneiro, então isso tudo inviabiliza que nós tenhamos uma condição e, além disso, a maior parte do dinheiro do Fundo de Marinha Mercante, que é decorrente do adicional do frete, de renovação da Marinha Mercante, foi criado lá nos anos 50 e 60, que é uma CID, que é para ensino profissional marítimo e construção naval, há, de certa forma, uma preponderância para a indústria do petróleo e do gás. Fazer rebocadores,
construção de plataformas, navios, renovar a frota da Petrobras, da Transpetro, que está muito velha. Qual o montante desse fundo da Marinha Mercante hoje? São bilhões de dólares, mas a maior parte é para esse tipo de navios e de embarcações que são para a construção naval, e as encomendas dos estaleiros, a maior parte das encomendas é da Petrobras. O que não é uma solução para os problemas do Brasil, né? Porque o problema é que hoje o principal gasto da nossa balança comercial é justamente com importação de gasolina e combustíveis líquidos, né? Isso mesmo. E quer dizer, você construir mais navios só para trazer isso para cá, ao invés de refinar o petróleo aqui para exportar, você está gastando mais e ganhando menos, cada vez mais, né? No âmbito do petróleo, você está correto, mas além disso, por exemplo, se nós pagamos 5 bilhões de dólares por ano de fretes, se nós resolvermos fazer uma política, vamos aqui, esses 5 bilhões de dólares, vamos fazer uma política para que nós construamos 2 bilhões e meio de dólares. Daria para construir 50 navios porta-container de 50 milhões de dólares. Imagina, é uma matemática simples, né? É simples. Como é que nós vamos alcançar isso em 5, 10 anos? E vamos ter que ter uma política para que ter armadores brasileiros, né, com navios brasileiros, né, operando no tráfico no comércio internacional. E essa política é que você está dizendo que não existe hoje no Brasil? Isso, porque faz com que nós tenhamos uma vulnerabilidade muito grande com relação aos nossos usuários desse serviço, que a razão de existir disso tudo é o usuário do serviço, é quem paga o frete, tanto na importação quanto na exportação. Bom, diante disso tudo que você explicou aqui, você acha a palavra escândalo exagerada para esse setor, ou você acha que está adequada aí a essas explicações todas que você deu? Historicamente, ela está adequada, porque nós tivemos o escândalo da Sunaman, né, nos anos 80, né, Superintendência Nacional de Marinha Mercante, onde foram desviados bilhões de dólares e até hoje esse dinheiro não voltou, né, para o erário. E agora, né? mais recente, a Operação Porto Seguro. O Brasil tinha frotas, navios no longo curso, várias empresas de navegação, eu trabalhei em várias, né? Netomar, Lloyd Brasileiro. Hoje não temos mais isso, hoje 70% do tráfego internacional é feito por bandeiras de conveniência, que é um problema de violação do GATS. A ANTAC deveria fazer uma audiência pública e serviço, transporte marítimo é serviço. Né? Esses países, desses 67% da frota mundial, somente 10% está fora da OMC, que é a Libéria, que não faz parte da OMC. Foi criado nos anos 90 um grupo de trabalho para discutir a regulamentação do serviço do transporte marítimo. O Brasil não faz parte disso. Então a ANTAC poderia fazer essa discussão aí junto com o Itamaraty, quem sabe até fazer uma consulta ao OMC para que se instaurasse até um processo, né, na OMC, né, no órgão de solução de controvérsias e talvez até no órgão de apelação, para que mude-se, porque essa estratégia desses armadores é muito difícil, mesmo que nós tenhamos uma política pública para termos navio, esses armadores se inserirem no comércio internacional, porque há uma concorrência muito desleal no que se refere à questão, como eu já falei, tributária, questões de encargos sociais e ambientais por esse país. Oswaldo, espero que algum telespectador que esteja ouvindo essas explicações, que seja alguém com poderes suficientes para realmente tentar mudar esse estado de coisas, porque é assustadora a falta de planejamento num setor tão estratégico para o país como este. Queria agradecer aqui a sua presença, agradecer também àqueles que nos acompanharam. Se você tiver alguma pergunta, alguma sugestão, comentário, entre em contato conosco pelo nosso telefone, ligação gratuita 0800 61 2211, ou por e-mail www.senado.leg.br/TV. E até a próxima.